Bom dia, galera. Dando continuidade ao nosso estudo de óptica geométrica, vamos resolver alguns exercícios da nossa lista, né? Começaremos pelo número 4. Vamos lá. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Ó, muita atenção. Questão incorreta é a afirmativa que ele pede. Então vamos para a letra A. Os raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Essa afirmativa está correta. Por que ela está correta? Vamos lembrar dos nossos estudos. Uma fonte luminosa emite raios de luz e esses raios de luz, se eles partem do mesmo ponto e se separam, são raios de luz divergentes. Se eles partem de um local e se concentram em um ponto lá na frente, eles estão convergindo. Ou eles podem seguir sua trajetória retilínea paralelo um em relação ao outro, como para nós o raio do Sol, né? Então ela está correta. Afirmativa B. A ótica geométrica estuda a natureza da luz. Gente, quando ele fala a natureza da luz, ele está querendo dizer o seguinte, que nós vamos nos preocupar se a luz é um corpo, se ela é energia e essas coisas. Não, nós não estamos preocupando com isso. Nós só preocupamos com o quê? Com o comportamento do raio de luz. O que ele projeta para nós. Se é uma sombra, se é uma imagem, uma reflexão, uma dispersão e assim por diante. Então, essa é a alternativa falsa. Então, é ela que nós deveremos marcar. Mas vamos continuar analisando aqui para julgar se ela está realmente correta na sua totalidade, né? Afirmativa C. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A Lua é um exemplo de fonte de luz secundária. Correto, né? Então essa afirmativa está correta. A letra D. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre o fenômeno óptico da refração, que nós vimos em sala de aula, quando eu expliquei, falei muito sobre quando o vidro atravessa, quando a luz atravessa um vidro, né? Então essa afirmativa também está correta. E a letra E. A ótica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz, que é o que eu afirmei ali em cima. Então também está correto. Então a única alternativa errada é a letra B. E como ele pede a alternativa incorreta, nós deveremos marcar a letra B de bola. Três feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura. O feixe 1 é vermelho, o feixe 2 é verde e o feixe 3 é azul. Então aqui nós temos os três feixes paralelos entre si, ó, paralelos, paralelos, paralelos. Quando eu falo feixe paralelo entre si, esse raio é paralelo a esse, certo? De acordo com esta fonte. Esse raio é paralelo a esse de acordo com essa fonte, esse raio é paralelo a esse de acordo com essa fonte. Ok? Os três feixes se cruzam na posição A, bem aqui, e atingem o anteparo, que é esse daqui, nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas na região A, B, C e D, respectivamente, são. Então vamos lá. Ele pediu para que você analisasse o seguinte. Eu tenho aqui região A, região B, região C e região D. Se é respectivamente, nós vamos seguir essa sequência. Então, no ponto A, nós temos a união dos três, que vai dar para nós a luz, a composição da luz branca, certo? No ponto B, vamos olhar o ponto B. O ponto B veio daqui, ó, do feixe da fonte de luz 3, que é azul. Então aqui a letra B será azul. A letra C, que vem em linha reta, vem iluminado pelo 2, que é o verde. E o ponto D vem iluminado pela fonte 1, que é o vermelho. Então logo a sequência vai ficar qual? Branco, azul, verde e vermelho. E branco, azul, verde e vermelho está descrito precisamente pela alternativa D de dado. Exercício 39 da CES Gran Rio e exercício 40 da FUVEST. Começando pelo 39.
O menor tempo possível entre um eclipse do Sol e o eclipse da Lua é de aproximadamente quantas horas, dias, meses e assim por diante. Gente, esse é um exercício muito interessante, porque ele não é um exercício que você vai pegar o conceito e achar no livro. Ele é um exercício onde vai cobrar de você uma aplicabilidade do que você aprendeu do conceito. E aí vamos lembrar da aula presencial que tivemos lá atrás. Quando eu falei dos eclipses na sala de aula, eu mostrei para vocês as 4 fases da Lua: quarto crescente, certo? Cheia, quarto minguante e lua nova, na respectiva ordem. Bom, então vamos lembrar que nesses detalhes aí, quando nós falamos que, quando eu expliquei e deixei claro que o eclipse solar só ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra, impedindo a luz solar de chegar até você. Ou seja, teoricamente, falando de palavras coloquiais, a Lua passa na frente da Terra, certo? E aí temos que pensar o seguinte: o eclipse solar só pode ocorrer na Lua nova, porque a Lua nova é quando nós não enxergamos ela no céu, devido a ela estar naquela amplitude de movimento da sua órbita um pouco mais abaixo da reflexão, tá? Que foi desenhada bonitinho para você. Enquanto a lua cheia, perdão, o eclipse lunar, que é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, impedindo, a Terra impede que a luz solar toque até a Lua e chegue até a Terra, na superfície onde você está, só ocorre na lua cheia, né? Então aí, qual que é a diferença? Como que nós sabemos? Bom, só pensar assim, esse exercício é um exercício muito fácil. Eu tenho quarto crescente, vira cheia, quarta minguante, depois nova. Então, se o eclipse solar só ocorre na lua nova e o eclipse lunar só na lua cheia, eu tenho uma distância de 2 semanas, porque eu preciso de uma semana para cada fase da lua, certo? Então vamos lá, lua nova, ocorreu o eclipse solar. Então aí nós teremos a lua, o quarto crescente, e logo após a lua cheia, onde pode ocorrer a lunar. Então a alternativa correta é a alternativa D de dado de 2 semanas. Já o exercício 40 diz o seguinte da FUVEST: admita que o Sol subitamente morresse. E aí, isso é claro, se o Sol morresse, você também morreria, né? Mas vamos supor que pudesse ocorrer. Ou seja, que a sua luz deixasse de ser emitida. Então, passadas 24 horas, você já lembrou que a luz solar demora 8 minutos para chegar até a Terra, já fizemos esse cálculo, certo? Um eventual sobrevivente olhando para o céu veria o quê? Se ele olhar para o céu, ele não consegue ver nada que é refletido, que reflete a luz solar. Por exemplo, ele não vê a Lua. Então, a única coisa que ele consegue ver são somente estrelas. Por quê? Estrelas são fontes de luz, certo? Fontes de luz primária, que são corpos luminosos. Então, a Lua e as estrelas, não. A Lua está errada. Por quê? Porque ela é um corpo que reflete a luz do Sol. Somente a Lua está errado. Somente estrelas. Por que somente estrelas? Porque são fontes de luz primárias, emitem luz própria. Tanto que, olha só, uma completa escuridão. Se o Sol deixar de existir, você vai continuar vendo as outras estrelas porque elas emitem luz própria. Assim como na letra E, somente o planeta do sistema solar. Gente, planeta e a Lua, nós só conseguimos enxergá-las no céu porque eles refletem a luz do Sol. Se o Sol não existir mais, acabou, né? Então, a alternativa correta, confirmando, letra C. Exercício 42. Exercício muito interessante por um motivo. É simples, é fácil, só tem um probleminha. A interpretação de texto que você vai usar nele é o que pode te levar, te conduzir a um erro. Olha só. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Então está aqui a lâmpada do poste, certo? Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem que Dirceu veja Maria. Então olha só a interpretação. Para que Dirceu possa ver Maria, o feixe de luz, representado pelo segmento de reta orientado aqui, tem que sair da fonte de luz, tocar Marília e aí vir até Dirceu, porque Dirceu só enxerga a luz refletida por um corpo.
Então vamos analisar aqui por que, que apenas a letra A está correta, certo? Olha só, olha a trajetória. Fonte de luz, emitiu luz, está vindo para cá, tocou Marília e foi refletida até Dirceu. Então está correta, porque Dirceu só consegue enxergar a luz que chega até seus olhos. Por que, que a B está errada? Porque se é para Dirceu ver Marília, a luz tem que ir para Marília e vir até Dirceu, não de Dirceu para Marília. Não faz sentido, é o oposto. Olha essa figura aqui, a letra C, né? Na letra C, a trajetória do raio está representada da fonte para Marília e de Dirceu para Marília. Quando você observa Dirceu para Marília, está dizendo que ele está emitindo luz para Marília. É só que a luz tem que chegar até os olhos dele. Por isso também está errada, assim como a B. E a letra D? A letra D é como se Dirceu estivesse emitindo luz tanto para a fonte como para Marília, que também prova para nós que está errada. Então apenas a alternativa A está correta. Exercício 45 da FGV. Exercício muito interessante, porque olha só, ele afirma o seguinte: o porão de uma antiga casa possui uma estreita claraboia, tá aqui, claraboia, entrada de luz, certo? Quadrada de 100 centímetros quadrados de área, que permite a entrada de luz do exterior. Então a luz está vindo dessa região aqui, ó. Aqui nós temos o exterior. Pronto. Refletida difusamente pelas construções que a cercam. Na ilustração, vemos... Ele quer dizer o seguinte, gente, que a luz entra por aqui, porque ela vem e toca em qualquer lugar que esteja aqui, construção, parede, não importa. Ele não está querendo entrar nesse mérito, só está dizendo que a luz entra por aqui, ok? Aí ele diz o seguinte: na ilustração vemos uma aranha, tá aqui a aranha, vou colocar aqui, A de aranha, um rato e um gato. Tá aqui. Continuando, que se encontram parados no mesmo plano vertical em que se encontram, em que intercepta o centro da geladeira e o centro da claraboia. Tá, aqui quer dizer que linha reta, tá tudinho aqui. Sendo a claraboia uma fonte luminosa, porque é por onde entra a luz, pode-se dizer que devido à interposição da geladeira, a aranha, o rato e o gato estão nesta ordem, respectivamente, certo? Em regiões de... Aí ele quer que você afirme o seguinte: se é luz, penumbra ou sombra. Então vamos pegar uma reguinha aqui e vamos fazer assim. Então vamos colocar na seguinte sequência primeiro para poder responder, ó. Aranha, rato e gato. Pronto. Aí eu vou marcar com S de sombra e P de penumbra. Vamos desenhar então aqui. Vamos pensar assim: a luz sai desse ponto, vai iluminar tudo aqui, mas o meu ponto principal, se eu marcar essa extremidade aqui, Z, eu tenho que pensar assim: essa extremidade Z vai iluminar toda essa região. Mas se nós analisarmos o feixe de luz, o raio que sai daqui, ó, e fizermos essa trajetória, o que nós conseguimos enxergar? Que ele ilumina daqui para cima, mas nem nada nessa região ele consegue iluminar. Aí é um problema, né? Aí vamos olhar então agora esse ponto aqui que eu vou chamar de W. Se eu pegar esse ponto aqui também, olha só, e fizer aqui uma marcação, a luz vem lá de fora do ambiente externo, nessa trajetória, certo? Consegue iluminar tudo isso daqui, mas não ilumina essa região. Então, olha o que acontece. Essa região inteira aqui tem luz. É bem iluminada pela claraboia, ó, não tem nada que impeça. Esta região aqui é de sombra, porque não chega a luz nem do ponto Z, nem do ponto W, que eu coloquei azul e verde aqui. Agora, esta região aqui é uma região de penumbra. Por que penumbra? Porque olha só, nós temos a luminosidade que chega aqui, daqui, ó, desse azul para cima do raio Z, certo? Mas nós não temos luminosidade aqui, ó, dessa região que chega do W. Então, região de penumbra esse triângulo. Então, a aranha está na região de luz, o rato está na região de penumbra e o gato está na região de sombra. A alternativa correta, que é luz, penumbra e sombra, respectivamente, é a alternativa D de dado.
Exercício 15. Para que alguém com olho normal possa distinguir um ponto separado um do outro, então aqui nós temos os pontos que eu vou chamar ponto A e ponto B. Possa distinguir que esses pontos estejam separados, tá? É necessário que as imagens desses pontos, que são projetadas em sua retina, então aqui nós temos a retina, ó, né, que captam essa imagem, estejam separadas uma da outra uma distância de 0,005 milímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3. Gente, o que é isso? Ele está afirmando isso aqui, ó. Quando a imagem é formada aqui, o ponto B fica aqui embaixo, que eu vou chamar de B', e o ponto A, que estava embaixo ali, fica em cima, a linha. Lembre-se que a imagem, uma câmera escura de orifício, ela fica invertida, né? E aí, ó, vamos analisar o seguinte. Você não consegue enxergar quando a imagem formada no seu olho é menor que isso. Isso é o mínimo que você pode enxergar, que você consegue enxergar. E aí, é baseada nessa constatação que nós temos a tela retina da Apple. O que a tela retina faz? Ela consegue, de acordo com a distância média que você fica do aparelho do celular, fazer com que você consiga distinguir pontos, mesmo que minúsculos, muito próximos um do outro, com qualidade. E essa distância é 1/3 de um pixel. Por isso você tem uma alta resolução, uma alta qualidade naquela tela, né? Nós vamos continuar. Adotando-se um modelo muito simplificado de olho humano, onde aqui nós temos a pupila, que vai possibilitar que entre a luz, né? Aqui a retina, aqui o corpo, né? O cristalino fica aproximadamente aqui, no qual possa ser considerado uma esfera cujo diâmetro desse olho, dessa esfera, é de 15 milímetros. Tá aqui. Qual que é a maior distância em metros? Ou seja, esse X que ele quer que você descubra em metros, tá? Que esses dois pontos devem estar, tá? Ele um milímetro em relação ao outro, devem estar da pupila aqui, para que o observador perceba que os dois estão separados. Sabe o que ele quer dizer com isso? Você vê os dois assim, ó. Tá aqui. Se você trouxer um pouco mais para cá, você verá um borrão assim, ó. Você não consegue distinguir que eles estão separados. Para você parece que estar junto. Entendeu? Então vamos lá. Isso é uma câmera escura de orifício. Eu tenho uma reta vertical, tenho uma reta horizontal. Aí aqui eu tenho uma reta horizontal e eu tenho outra reta vertical. Então eu tenho este ângulo igual a esse, este ângulo igual a esse e este ângulo perpendicular igual a esse. Então vamos lá. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Vamos dar nomes a isso. Quem é minha altura maior? É do objeto, certo? No caso aqui é a distância entre os dois pontos, que eu vou chamar então aqui de reta AB. Tá aqui. Esta reta AB é o meu comprimento, minha altura maior na vertical. Meu comprimento na vertical, que é minha altura maior. Dividido pela altura menor. Quem que é minha altura menor? Esta retinha do AB'. O A', B', que possui entre si uma reta, que é a menorzinha, também na vertical. Então a altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior, que é o x, está para a distância menor. Quem é a distância menor? Aqui que eu vou chamar isso aqui de y. Pronto. Esse comprimento eu chamo de y. Tá aqui. Só para darmos nomes. Certo? Distância maior, distância menor. Então agora, gente, vamos substituir e efetivar o cálculo. A altura maior é de 1 milímetro. Tá aqui. A altura menor, ela é de 5 vezes 10 a menos 3, que é essa altura menor aqui. Também em milímetros, tá? Pronto. Eu quero encontrar o x, que será meu denominador desta parte da fração, dessa fração do lado direito, e o y é 15.
Então agora, efetivando o cálculo, eu pego 15 que está dividindo, multiplica 1, então 15 vezes 1, dividido por 5 vezes 10 a menos 3, é o valor de x. Pronto. Então nós temos 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 5, 3. Então x é igual a 3. E aí eu faço o quê? Não tem base 10, então eu vou subtrair os expoentes, porque é uma divisão. Como não tem expoente, 0 menos o menos 3, vai ficar 3 positivo, certo? Mas isso é em milímetros. Vamos lembrar que aqui, milímetros, certo? Então, mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3, se eu pegar aqui o expoente e somar, vai ficar 0. Então, eu tenho um comprimento de 3 centímetros. Desculpa, 3 metros, porque ele pediu em metros, bem aqui nesta parte, ó, x em metros, o que nos dá uma alternativa C. Exercício 11 da lista. Eu acho interessante exercícios que não possuem imagem para que você possa exercitar sua criatividade. E essa sua criatividade não é criar, não é apenas observar e desenhar de acordo com a interpretação textual. Porque olha só, um objeto de 8 metros de altura é colocado na frente de uma câmara escura de orifício. Então vamos fazer assim? Vou pegar aqui um escalímetro, vou desenhar uma superfície qualquer, pronto, tá aqui. Essa superfície eu vou desenhar um objeto aqui, que ele fala que esse objeto tem um comprimento, uma altura de 8 metros. Imagina que esse objeto aqui eu desenhei e representei como uma seta, né? Então ele tem uma altura de 8 metros. Então eu vou chamar de H maiúsculo 8 metros. Por que eu já coloquei H maiúsculo, Hzão? Porque eu sei que numa câmara escura de orifício sempre o objeto é maior que a imagem, né? Sempre. É colocado na frente de uma câmara escura de orifício. Como que nós usamos uma câmara escura? Bem no meio, aonde eu tenho aqui o objeto, tem que estar o orifício da câmara. Então eu sei que aqui está a minha câmara e essa câmara vai deixar entrar por um pequeno orifício, que é esse pontinho aqui, a luz refletida pelo meu objeto. Essa câmara aqui, ela tem entre o orifício até a sua profundidade uma distância, e nós temos que considerar também a distância entre o objeto, tá aqui, e o orifício, né? Que nós já vimos isso na formação da câmara escura de orifício. Pronto. Note que eu nem continuei lendo o exercício, né? Eu vou apenas desenhar a câmara e suas informações que nós já conhecemos de tanto fazer exercícios, né? E essa câmera vai produzir uma imagem aqui. Eu não sei ainda o tamanho, mas vamos lá. Vamos analisar aqui. O objeto tem 8 metros de altura, é colocado na frente de uma câmara escura de orifício a uma distância de 3 metros. Então aqui, ó, essa distância aqui é de 3 metros. Sabendo que a câmara possui 25 centímetros de profundidade, então essa distância aqui é de 25 centímetros, certo? Calcule o tamanho da imagem formada. É isso aqui que ele quer, que eu vou chamar de Hzinho. É isso que ele pede para você. Então nós sabemos que esse objeto aqui, certo? Vai iluminar aqui, vai jogar, vai projetar um raio de luz através do orifício que vai adentrar a câmara aqui. Pronto. Trajetória do raio. Assim como agora a parte inferior, nós fizemos da parte superior, a parte inferior também vai projetar aqui a luz através da representação do raio, que vai projetar uma imagem aqui. Então a imagem que eu tenho é só esse pedacinho, não é esse H maior não aqui, só esse pedacinho. Como que eu calculo esse tamanho aqui, né? Bom, teorema de Thales. Esse ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a este, e este ângulo é igual a esse. Então, se eu vou usar o teorema de Thales, vai ficar como? A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior, que eu vou chamar isso aqui de D maior,
e vou chamar isso aqui de D menor. Está distância maior, está para a distância menor. Quando eu for substituir os valores, vamos lá. A altura maior que eu tenho aqui é o H, vale 8 metros. Pronto. A altura menor é quem eu quero encontrar, minha incógnita. Comprimento maior, que é esse D aqui, é de 3, certo? E a distância menor é de 0,25. Por que eu coloquei 0,25 e não 25? Metros, metros e centímetros. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Tem que trabalhar com unidades iguais. Então, vou fazer o quê? Vou começar aqui, ó. 0,25 vai multiplicar 8 e a altura vai multiplicar o 3. Então eu tenho assim, 3 vezes H é igual a 8 vezes 0,25. Pronto. 0,25 é um quarto, né? É a mesma coisa que eu pegar o 8 e dividir por 4. Então a altura será igual a 8 dividido por 4, que nós temos aqui, vai dar 2. E agora, eu pego esse 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar aqui, dividido por 3. Agora eu efetuo o cálculo, certo? 2 dividido por 3, ou 2/3, 0,333 é o tamanho da imagem, certo? Vamos lá, aproximadamente, desculpa, 0,666, 66 centímetros aproximadamente. Pronto. Aqui em metros. Então observe, gente, a altura da imagem é sempre menor que do objeto. O comprimento da distância do objeto até o orifício é sempre menor que a distância do orifício até o fundo da câmera, ok? Na mesma proporção. Olha como que você poderia fazer diferente. Vamos olhar aqui. Se nós fizermos esse exercício, é muito interessante, aparentemente parece ser muito complexo, mas não é. Vamos analisar o seguinte ponto. Há mais de 4.000 anos, a pirâmide de Quéops media 233 metros na aresta da base, ou seja, 233 é esse comprimento, igual para todas as bases. Eu tenho 4 arestas de base aqui, tá? Suponhamos que Thales tenha escolhido uma posição conveniente do Sol, essa posição aqui, tá? Para a qual a medição da sombra da pirâmide fosse adequada. Então aqui eu tenho a sombra da pirâmide, que termina até no ponto E, e eu tenho a sombra de uma estaca que ele coloca, ele fala aqui, coloca uma estaca de 3 metros de altura e termina nesse ponto A, como mostra a figura. Nesse instante, a sombra EA, que é esse comprimento aqui, era de 127 metros. Se M é o ponto médio da aresta aqui, ó, tá vendo? Então, o número inteiro mais próximo da altura da pirâmide. Gente, o que você precisa ter aqui, eu vou dar um zoom aqui, para que você entenda melhor a imagem. Pensa comigo aqui, ó. Essa distância EA, vamos só coletar os dados. A distância EA, que é o comprimento da sombra que ele diz aqui, certo? Tem 5 metros. Vou analisar aqui, 5 metros. E eu posso dizer que EA é a minha distância menor, o meu Dzinho, né? D minúsculo. Bom, que informação mais eu tenho também? Eu tenho a informação que a altura da estaca, que eu vou chamar de altura menor, ela é de 3 metros. Pronto, coletando informações. Aí, gente, o problema que eu tenho aqui é porque eu quero achar a altura da pirâmide, que é a altura maior. E aí você precisa ter uma certa lógica na geometria. A altura da pirâmide vai ser medida bem aqui, ó, no ponto médio dela, desse quadrado que tem aqui da base dela. E essa altura se estende até aqui em cima. Esse é o Hzão que você precisa encontrar. O problema é que para você achar a altura dela, você não pode usar só esse comprimento, só a sombra. Por quê? Porque aqui é uma superfície inclinada, então você tem que usar toda a distância da base, aqui no ponto médio, até o ponto E. Então aqui,
perpendicular, 90 graus, e essa é a distância que eu vou chamar de D. Como que eu vou encontrar a distância D? Aí é um probleminha de interpretação só, gente. Vamos lá. A distância D, que eu vou colocar aqui, ela corresponde obrigatoriamente ao comprimento da sombra, que é a distância de M até E, certo? Que ele fala no exercício que é de 127 metros, mas também eu tenho que considerar o quê? Essa distância aqui, ó. E essa pequena distância do meio da pirâmide até a aresta é metade da aresta. Se a aresta mede no total 233 metros, eu tenho que pegar agora isso aqui e dividir por 2. E aí então eu vou encontrar o quê? O resultado dessa divisão aqui, certo? 116,5. Então a distância real do ponto médio da base até o final da sombra, que é essa parte dentro da pirâmide, mas o comprimento da sombra é a soma de 127 mais 116,5, tá? E esse comprimento vai corresponder para nós um total de 243,5 metros. É isso que eu vou ter que usar de dados. O probleminha aqui é só ter essa imaginação, ter que considerar essa parte matemática geométrica. Uma vez que você fez isso, vamos resolver novamente. Teorema de Tales. Vamos lá. E no Teorema de Tales nós temos a altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Quando eu vou substituir, eu tenho a altura maior, que é quem eu quero encontrar, é igual a altura menor, que é a altura da estaca, que é de 3 metros. Nós já coletamos essa informação. Igual comprimento maior, que é esse que nós encontramos agora aqui, certo? 243,5 dividido pela altura menor. E a altura, pela distância menor. E a distância menor é a distância de E até A, que nós já identificamos anteriormente aqui em cima, ó, né? Que é o comprimento da sombra da estaca, que corresponde a 5 metros. Então agora eu tenho a seguinte operação. 5 multiplica H, então eu tenho 5 vezes H, é igual a 243,5 vezes 3, que é o denominador da outra fração, né? Então agora nós vamos multiplicar. 240, vai ficar aqui H, 243,5 vezes 3 corresponde exatamente a 730,5. 5 está multiplicando, nós vamos dividir. E 730,5 dividido por 5, né? Nós vamos encontrar o valor de 146,1 metros. Como ele pergunta aqui, ó, o valor mais próximo, o número inteiro então seria um número significativo de 146. Alternativa E. Exercício 54. No exercício 54, ele afirma o seguinte: um homem tem 1,80 m de altura. Então nós sabemos que essa distância aqui, esse comprimento vertical, que eu vou chamar de H maiúsculo, tem o valor de 1,8 metros. Pronto, anotei aqui. Certo? Aí ele afirma o seguinte: a relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura através de um orifício, então eu chamei aqui de O de orifício, quando o indivíduo se encontra a 48 metros e a 72. Então olha só, vamos supor que ele está a 48 metros, depois ele se aproxima. O que vai acontecer? Gente, a altura dele não muda, certo? O comprimento da câmara, que é essa distância do orifício até aqui, que é o D, ó, do orifício até a imagem, também não se altera. Então ele quer a relação. Então a relação do quando ele se encontra primeiro a 48 e depois a 72, ou seja, está a 48, afastou. Eu vou fazer aqui
Embaixo eu fiz duas representações fora de escala, tá? Mas eu vou colocar os valores. Olha só. Aqui é o orifício, igual nós vimos na imagem aqui em cima, tá vendo? Nós sabemos que o Hzão, que a altura do cidadão é de 1,8 metros. Então ela não vai mudar, certo? Tá aqui, 1,8 metros. Nós sabemos que a altura vai. Quanto mais distante a altura é menor, quanto mais próximo a altura é maior. Então eu vou chamar aqui. Vou chamar esse de H2 e vou chamar esse de H1. Por que primeiro esse H1 depois H2? Porque ele está dizendo que primeiro está a 48 e depois ele se afasta para 72. A ordem aqui no desenho não faz diferença. Então vamos observar um detalhe, gente. Um detalhe muito importante aqui, ó. Essa distância do orifício, que é o comprimento da câmara, até a imagem, para os dois objetos, ela não muda. Então esse D é igual a esse D. Agora, aqui eu tenho uma mudança muito objetiva e muito clara. Olha só. Essa distância maior, antes era de 72 metros, desculpa, que foi para 72 metros, era inicialmente de 48 metros. Então a imagem que era maior diminuiu. Ele quer saber, quando ele pede a relação, ele quer saber quantas vezes essa imagem é maior que essa. Então já de cara nós temos o seguinte, qual que é a relação que ele quer? A relação entre H1 e H2. Pronto, é isso que eu preciso efetivar no meu cálculo. Mas cadê o restante agora? Eu preciso das informações, né? Para achar H1 e H2. Então vamos efetivar matematicamente aqui. Vamos criar algumas equaçõezinhas, né? Na verdade, vamos buscar valores e aí nós vamos efetivar o cálculo. Olha só. Vamos começar aqui por H1. Se eu pegar H1 aqui, eu tenho tudo através do Teorema de Tales. Eu não posso esquecer, vou colocar aqui, ó. Teorema de Tales. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Não posso esquecer. Então vamos lá. A altura maior, começando por H1 aqui, será 1,8. 1,8. Qual que é a altura menor? Nós chamamos de H1. Distância maior, que é a distância do orifício até o objeto. 48. Qual que é a distância menor? É o D, que é a profundidade da câmara. Pronto. Matematicamente, quando eu evidencio aqui, quando eu acho o valor de H1, então vai ficar assim. Multiplica, multiplica, e aí vai ficar multiplicando, passa dividindo. Na dúvida, só você fazer a continha aí, tá? Então nós temos que H1 corresponde a 1,8D, tá aqui, dividido por 48. Pronto. Vou deixar essa informação aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para H2. Como que fica H2? O mesmo processo, ó. A altura maior está para a altura menor, ou seja, 1,8, porque não muda, muda a distância, mas não muda a altura do cidadão, mas a altura da imagem muda, que é o meu H2. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior, que é 72, está para a distância menor, que continua sendo D. Então, na hora que eu encontrar o valor de H2 corresponde a multiplica, multiplica e aí divide, né? 1,8D dividido por 72. Então pronto. Esse valor de H1 eu vou colocar aqui, o valor de H2 eu vou colocar aqui. A razão entre os dois, né? Por quê? Vamos lá. H1 corresponde a 1,8D dividido por 48. Certo? E aí, ó, H1 dividido por H2. H2, vou substituir aqui meu denominador. Corresponde a 1,8D dividido por 72. Pronto. Então, continuando o cálculo, nós temos a razão, a relação entre H1 e H2
vai ficar precisamente como? Ó, numerador multiplica denominador, denominador multiplica numerador. Então vai ficar assim. 1,8D, certo? Vezes 72, dividido por 1,8D vezes 48. Então aqui, ó, D com D, 1,8 com 1,8, a divisão dos dois, né? O quociente vai dar 1. Então eu tenho 72 dividido por 48. E 72 dividido por 48 é 1,5. 1,5 que me dá precisamente a alternativa E.